você que é ouvinte dos canais da Multiprós, está aqui com a gente no Elas e Tal. Estou muito feliz com esse programa do mês de maio. As pessoas que foram convidadas para estar com a gente esse ano, elas são, assim, muito especiais, inspiradoras. Especialmente essa de hoje é uma mentora, uma mulher admirável e minha amiga também, né? Então, eu amo quando as pessoas passam o currículo e aí elas esquecem um predicado importantíssimo, porque a Lu também é mãe de 3 crianças. Então, a gente tem assuntos assim que vão das crianças e de tudo isso que eu vou contar no currículo dela. A Lu, ela é especialista em finanças, é investidora, conselheira, tem uma trajetória incrível construída em mercados de capitais, relações com investidores, governança corporativa, estratégia e gestão financeira. Ela já passou pelo Inhotim, Itaú, BBA, Ernst Young, escuta, Blue Energy, Log Comercial, Seven Capital e desenvolveu uma visão ampla sobre negócios, cultura, sustentabilidade, impacto, geração de valor a longo prazo. Além disso, gente, pensa se era essa pessoa que tinha que estar aqui com a gente. Formada com MBA em TUC, maravilhosa e ainda integra o conselho da Fundação Sara. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Samara. Que alegria estar aqui, né? Que bom. Tá nessa conversa tão positiva e sempre tão relevante aí quando a gente constrói essas relações. O currículo tem muita coisa, mas a gente é muito mais do que isso, né? Porque ser uma pessoa integral e pensar que não é só a vida profissional, é a vida pessoal, são os relacionamentos. Então, estar aqui e sou de Belo Horizonte também, acompanho aí essa trajetória também do canal e de tudo que vocês constroem aqui. Fico muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho do que eu acredito e da minha trajetória também. Ah, que especial, que bom. A gente se conectou pelo SEMI, né? O Conselho de Mulheres Empreendedoras da Seminas. E a Lu tem uma carreira muito legal, já contou pra gente que é de BH, então quero que você me fale um pouco mais. Como que foi a sua formação, de onde que saiu, como que chegou? Foi um desejo? Já era de pequena na área de finanças? Não. Não. É muito interessante quando a gente pensa que não é uma linha reta, né? A gente quer construir e para mim vem muito desse ponto de construção. Então, é a construção de confiança, de conteúdo, de relacionamento, de experiências e com uma curiosidade intelectual sempre muito ativa. Eu acho que isso me move, ter conversas relevantes e estar em busca de conhecimento constante. Então, finanças veio para mim numa maneira de um ponto muito forte técnico, mas muito mais do que um ponto técnico, um ponto de entender como que a gente gera resultado, como que a gente constrói de fato e materializa o que a gente faz. E nisso vieram outras coisas, porque finanças ela é uma consequência de muitos processos e muitas construções que vêm aí com o capital humano. Então a gente fala de pessoas, processos, mas como a gente pensar em finanças, a gente não pensa de como a gente se organiza, como que é a governança, como é que é a tomada de decisão, como é que se constrói todo esse processo para que, de fato, haja uma entrega e uma entrega com impacto. E por trás de tudo isso, eu trago muito que finanças tem que ter um olhar humano também. Humano. Eu já ia perguntar onde o olhar humano entra nessa sua fala. Então, quando a gente pensa nisso, os números são construídos por pessoas. E sempre que eu falo com minha equipe, na liderança, que não adianta a gente levar o número sem ter que as pessoas estejam engajadas com saber onde que elas pertencem naquele número. Então, esse sentimento que o pessoal fala, estou definindo um resultado, uma meta, uma referência, se a pessoa que está por trás daquele número não entende como ela atua e como ela se engaja do menor para o maior, a gente não alcança resultados, porque a pessoa não vê ali uma relevância, um sentido no que é um pertencimento. Porque para a gente estar ali, a gente tem que estar ali de verdade. Sim. Toda escolha é um investimento, seja do seu tempo, seja da sua rotina, da sua vida. Então, finanças também vem muito relacionado com esse ponto. Se eu estou investindo meu tempo nesse trabalho ou nesse projeto, que eu faça de maneira legítima. Sim. E que eu entenda por que eu estou nesse projeto. Então, as pessoas para mim vêm antes e elas vêm atrás de tudo que a gente entrega. É muito
talvez nobre foi a palavra que veio aqui para mim, tá? Escutar uma pessoa que é tão, trabalha numa área que é tão, tem características tão pragmáticas, né? Enxergar o humano dessa forma, né? E talvez esse tenha sido o seu diferencial ao longo dos lugares que você passou, dessa trajetória que você construiu e que vem construindo, que ela ainda não está nem, talvez na metade, né? Da metade, na primeira metade, vamos falar assim. Teve momentos, Lu, que você foi percebendo essas viradas de chave que foram abrindo? O primeiro, assim, talvez o primeiro emprego e esse recorte, quando bateu um estalo, assim, é isso? Teve? Ah, com certeza. Assim, eu vejo que nesses momentos do crescimento, lembrando aqui a minha experiência em mercado de capitais, atuando diretamente no mercado de São Paulo, vendo as empresas, vendo como que é importante a gente construir a confiança. Confiança é um ativo, e é um ativo que a gente constrói com transparência, com relacionamento, com credibilidade, com consistência. Então, isso faz com que o mercado, a sociedade, as pessoas acreditem e com isso façam que você tenha bons negócios. Olha só, Lu, eu vou te interromper porque, assim, as pessoas que nos escutam, elas têm grandes negócios e pequenos negócios. Sim. Tem muitas afiliadas aqui da CDL que tem negócios que estão começando, né? Micro e pequenas empresas aí. Mas o que você falou independe do tamanho do negócio. Então, olha para aquela câmera, porque confiança é um pouco a base de tudo isso, não é? Isso é muito importante. E isso vai dos pequenos processos e momentos até dos grandes projetos. Então, quando a gente pensa em criar confiança e credibilidade, vem muito dessa agenda positiva, uma agenda consistente. Então, não é uma reunião de relacionamento, é uma reunião de relacionamento que tem um objetivo. É uma reunião de relacionamento que seja com um parceiro de negócios, que seja com um fornecedor, que seja com o cliente, mas que eu crie esse compromisso, esse comprometimento de ter uma entrega futura, de levar e agregar valor naquilo. E aquilo só acontece se a gente é muito sério com o que a gente faz, né? As relações, um grande negócio, ele só vai surgir se a gente, de fato, estabeleceu elos de confiança. E eu acho que isso é para a vida inteira. Para a vida inteira. Para a vida inteira. E aí, quando você traz mercado de capital, parece longe, mas não, né? É a base também, né? As pessoas falam que é muito distante, você estava ali fazendo operações muito grandes, uma intensidade muito alta, né? E o que eu aprendi lá? Eu aprendi muito que não é só sobre números, sobre grandeza, sobre entregas. É sobre essas relações pessoais que a gente constrói e sobre essa transparência total. Não existe viés, você tem que ser muito direto nas relações e ser você mesmo. Eu acho que quando a pessoa atua com dignidade, com ética, e eu acho que isso leva também à questão de que tem esse olhar de impacto. Então, você fala assim, nossa, mas isso tem muito tempo, né, na sua trajetória. Mas eu vejo as relações que eu construí no início da minha carreira, elas perduram até hoje. Olha então, só. O que a gente faz para sustentar o futuro. Sim. Sempre. O olhar de hoje não é para hoje. É para hoje, para amanhã e para, quem sabe, aí para mais alguns anos. Sim, para legado, né? Sim. Aí a gente já começa. E especialista em finanças, investidora, conselheira, são títulos, são lugares que você ocupa muito relevantes, né? E teve certamente algum momento que você começou a trazer todo essa sua formação para construir decisões mais sólidas, para pensar no longo prazo, para falar de sustentabilidade. Como que foi isso para você? Como que você foi sentindo que isso chegou para você? É tão importante, né? E no Brasil, o impacto ele está ao nosso redor. E a minha experiência no exterior me trouxe um sentimento de cidadania, quando eu morei na Europa, e um sentimento de voluntariado também, quando eu morei nos Estados Unidos. Teve isso. Então, tem um ponto, quando a gente vê esses pontos de impacto que vão além do mercado, que são entregas de profundidade. E quando a gente entra nesse ponto, né, eu tive essa experiência de fazer o meu mestrado, meu MBA em Tuck,
que é uma escola de negócio, a primeira escola de negócios dos Estados Unidos, e que tem muita relação sobre ética, marketing social, empreendedorismo, e pensando de como que a gente impactava energia renovável, todos esses assuntos que a gente vê hoje que está aqui, enfim, todas as ODS. As ODS a gente já estava trabalhando ali há 15 anos. Por que eu trago esse ponto desse marco quando a gente olha negócios e impacto? A gente não sustenta um negócio financeiramente se de fato não tiver uma entrega e tiver um impacto econômico e social. Então, muito a gente se fala, né, no impacto de empregabilidade, mas o que a gente está gerando de negócios naquele lugar? Como que a gente está impactando as pessoas que estão empregadas? Como é que a gente está impactando a economia daquele local? Como que a gente está impactando também o ponto de conhecimento e de futuro? Então, a gente gera hoje pensando numa geração futura. Mas a gente tem que entregar resultados reais hoje quando a gente traz o impacto. Então, quando há essa consciência de que não é fazer por fazer e que a gente pode fazer mais e pensa nas diferenças culturais, né, essa diversidade cultural, seja a gente estando aqui em Minas, né, aqui nas montanhas, estando nas grandes cidades do Brasil, ou Europa, ou Estados Unidos, a gente vê como que essa diversidade, quando ela tem essa base sólida, ela perdura. E é isso que faz a mudança. E assim, o que deixou tão claro para você isso lá? Porque eu percebo também, né? Nessas andanças que a gente tem, com relacionamento, enfim. Mas você estudando lá 15 anos atrás, o que teve, assim, que você falou, gente, isso aqui... Porque a gente fala, né, às vezes... igual eu falei, né, recentemente eu entrei na ONU. Quando eu entrei na ONU, eu falei, não, peraí, aqui tem uma coisa que é diferente, né? E aí foi um marco e tudo que foi acontecendo lá dentro deixou claro para mim que o caminho que eu tô construindo, ele tem sentido, né? Mas talvez, não que eu precisei de chegar lá para ver isso, mas viver isso mudou muito. Teve isso, assim, para ficar tão claro? Fica muito claro, e aí eu vou voltar num ponto de por que o construir é importante. Sim. Eu vejo que nós, com a formação de pensamento latino-americano, a gente tem, não latino-americano, mas as línguas latinas, elas têm uma construção de linguagem muito voltada de você conta toda uma história para chegar no seu ponto final. Olha. E a construção da linguagem anglo-saxônica, né, de todas essas línguas germânicas, inglesas, ela chega direto ao ponto. Então, esse ponto de como você se colocar e colocar a narrativa e trazer o problema de uma maneira clara e a entrega, isso fez a minha mudança de consciência de como eu poderia levar isso na minha narrativa, nas minhas ações. Olha só. Então, vem de uma construção de aprender de como que as pessoas raciocinam e constroem o seu pensamento. Sim. Eu estou falando de uma maneira muito abstrata, gente, mas se a gente pensar de uma maneira assim, que isso impacta o tipo de negócio, impacta que a relação é clara. Sim, e eu vou trazer assim para uma linguagem talvez, né, que os nossos ouvintes aqui, eles falam, nossa, tá longe de mim, mas não tá. Quando você tá conversando com uma criança, você precisa de mudar a linguagem e algumas vezes o seu vocabulário. Sim. Para você fazer ela entender aquilo ali. Aí quando você extrapola, me corrige, né, também, se o meu exemplo não estiver bom. Eu tive uma vez na Assembleia e era para a gente falar de um orçamento do ano seguinte para... uma das linhas era o empreendedorismo feminino. E aí eu preparei toda uma narrativa de como isso vem sendo construído no mundo todo. Mas quando eu cheguei lá, o público era muito diferente. Exato. E eu pensei assim, se eu não falar de quem tem uma confeitaria, um salão, o cenário da economia brasileira e dessas pessoas que estão aqui, eu não vou estar falando para eles, né? Eu precisei de me adaptar. Mas quando você traz isso para a língua, para a formação da língua, tem um background muito maior, né? Isso vem, Samara, assim, passei por auditoria, consultoria, banco de investimento, diferentes tipos de serviços, vamos colocar assim, profissionais que lidam muito com capital intelectual. Sim. E nisso, qual que é o objetivo que eu estou aqui? Qual que é essa reunião? Qual que é o propósito? Sim. Muitas vezes a gente quer abranger vários assuntos ao mesmo tempo.
E essa construção me fez pensar nisso, porque eu posso estar numa cultura em que eu tive momentos fora do Brasil, nos Estados Unidos, que eu era a minoria, eu era a mulher latina, estudando fora, buscando trabalho lá fora, no Vale do Silício, em inovação. Então, tudo isso me colocou no ponto que eu tive que refletir. De fato, o que eu quero fazer aqui? Qual que é o impacto que eu quero trazer? Sim. Quando eu volto ao Brasil, eu venho assim, conhecendo tudo. Quais são os negócios que fazem sentido para mim? Perfeito. Por que liderança feminina faz sentido para mim? Perfeito. Por que a gente se conheceu lá atrás num conselho de mulheres? Aham. Porque a gente pode gerar valor e trazer conversas aqui, de fato, que não estão na mesa do dia a dia. Sim, sem E dúvida. que podem estar, porque o não dito é importante. Não é o óbvio. Sim. São os assuntos que a gente tem que trazer e que estão muito, muito fora da mesa de todas nós e que tem que estar todo dia com a gente. Nossa, muito, muito legal você trazer esse olhar, porque eu já ia chegar na próxima pergunta, né? Mas sempre fica uma reflexão que eu tenho feito muito para mim, assim, de uma maneira, talvez não com esse background seu, né? Mas de um tanto de história que eu vim construindo, mas é assim, tudo bem, agora que eu cheguei aqui, em que eu posso ser útil? Para mim, para você, para essa comunidade, para o entorno, porque a gente tem muitas formas de contribuir, né? Sim. E todo esse histórico nosso, assim, é um lugar que a gente tá, que a gente deve fazer além, né? Fazer além e o ir além. Aham. Eu trouxe esse ponto da curiosidade intelectual, da gente sempre estar aprendendo. Então, se a gente está falando de finanças, eu estou falando de finanças com estratégia, Ok. com inovação, com governança. O que se espera de uma pessoa que saiba finanças? A base ela sabe. Mas como que vai pensar na direção? Qual que é a estratégia que a gente está tomando? Como que a gente está organizado em relação à tomada de decisão? Perfeito. E como que a gente vai inovar nesse mundo que está sempre em mudança? Sim. Então, se a gente E não numa tiver velocidade, aberta, né? Assim. uma velocidade, então, se a gente não tiver aberto para o novo, com coragem, eu falo muito desse tripé, que a gente tem que ter coragem para encaixar e para enfrentar esse ponto. Tem que ter disciplina. Muita. E para mim, assim, na minha vida, eu venho também de uma vida de esporte muito forte na que infância. legal. Aham. Então, isso me trouxe esse olhar de disciplina. Então, se eu tenho coragem, disciplina e humildade de saber que eu não sei tudo, Gente, coragem, disciplina e humildade, tá? Guarda, risca, prega, tá? No espelho, porque é isso que lá na frente, né, a gente vai voltar e falar, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Como que isso me trouxe e o que eu vou fazer, né? Assim. Exatamente. Cada um vai traduzir essas palavras da sua maneira. Exato. Se elas são para mim e que me ajudam a estruturar, fazem com que um novo projeto eu tenha aqui uma nova conversa, chegar aqui e falar assim, vamos conversar? Vamos. O que isso vai me levar? Aham. Qual que é o ponto que eu estou levando? Então, isso faz com que a gente tenha aquela integridade que a gente colocou no começo de ser uma pessoa só. Sim, sem dúvida. Por sem onde a dúvida. gente esteja, a gente é uma pessoa só. Então, eu vejo muito disso e atuo dessa maneira. E eu acho que isso que vai me levar a viver muitos mais anos atuando. Eu tenho certeza. Nossa, mãe. Então, já que você falou viver muito mais anos, vamos pensar daqui para frente, né? Como que você encaixa toda essa questão? Como que você enxerga o papel da governança, do ISD, da sustentabilidade, para construir esses negócios consistentes, prósperos? E eu acho que tem uma palavra assim que eu gosto muito, que a gente sempre tá, quando a gente está falando, né? Ele tem que ter prosperidade, mas ele também tem que ter propósito, né? E como que você conecta isso tudo com essa escola, né? Que você fez? Então, esse ponto do propósito, do porquê existir, ou da missão, da visão, como cada um queira trazer, os negócios só acontecem se eles são sustentáveis. Então, eles têm que ter a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade das pessoas, do uso dos recursos, de como se usa esses recursos. Então, é muito distante da gente querer criar um sonho se a gente não tem a base forte para sustentá-lo.
Então, sustentar o futuro, pensar nesse legado que a gente quer entregar, nesse impacto social, nesse impacto local, global, com projeção, ele só acontece se a gente tem muito claro qual que é o modelo de negócio que a gente está perseguindo. Porque, de fato, a gente pode estar no terceiro setor, a gente pode estar no mercado de capitais, a gente pode estar nas maiores empresas ou nos menores negócios. Sim. Tem que ser sustentável. E não estou falando só de recurso financeiro. Sim, entendi perfeitamente. É de recurso humano, de processos, de como aquele ambiente... Emocional, eu arrisco a falar, né? Sim. Vindo pra cá, tive uma notícia de uma pessoa, assim, ela falou, olha, eu cheguei no meu limite financeiro e eu vi que agora o meu emocional tá acabando. E decidiu fechar, assim, né? Enfim, nem processei ainda a conversa, mas é exatamente isso que você tá falando. Porque ele tem que ser sustentável economicamente. O boleto chega para todo mundo, chega igual, mas emocionalmente também tem um peso que precisa de estar nesse tripé, né, dessas decisões. Só para a gente construir em cima disso, como é que a gente conecta isso? A gente consegue ter independência de decisão se a gente tem independência financeira. Exatamente. Então, por isso que eu acho super importante pensar sempre nessa base, e eu estou falando para hoje e para o futuro, porque quando a gente sabe que a gente pode sustentar o futuro e que a gente pode tomar decisões em diferentes cenários, a gente cria coragem e faz. Nossa, exatamente. Eu ia te pedir uma inspiração para as mulheres que estão ouvindo, né? Assim, tem muito homem também, mas eu acho que a gente procura, né, conversar com as mulheres, trazer exemplo de mulheres, e talvez seja nessa linha, né? Eu vejo muito desse ponto, quando a gente pensa assim, finanças, estratégia, inovação, cultura, liderança. Qual que é o exemplo que a gente quer ser? E como é que a gente consegue ter o discernimento da decisão quando a gente tem independência financeira, independência emocional? Sem dúvida. Para que a gente tome a decisão e faça com isso, como líder, como gestor e com tranquilidade. Com uma cabeça que a gente vai longe. Então, com essa consciência e com essa praticidade que na complexidade não é simplificar. É isso que eu vejo. Então, eu te falo da independência financeira, mas é a independência de tomada de decisão, para que a gente possa decidir o nosso caminho. Sem dúvida, gente. Olha, essa conversa, assim, para a gente terminar, eu vou pedir para a Lu deixar... eu não sei se você tem uma frase, se você tem uma palavra, se você tem... Né, assim, quando eu te apresentei, eu falei, a Lu também é uma mentora, porque a gente tem trocas muito positivas, né? Tem uma relação que a gente construiu muito, assim. E você resumiu, né? Você trouxe assim uma visão geral de tudo que a gente acredita e que a gente espera construir para as próximas gerações, para as mulheres que estão começando. Ontem eu tive, estou perdida no tempo, mas foi ontem. Eu tive uma palestra numa faculdade, a turma que está no primeiro e segundo período, e a gente foi falar de moda circular, naturalmente, mas eu sempre trago os conceitos da economia circular e tudo. E eu falei, gente, vocês estão começando. E aí tinha direito, engenharia, administração. Sim. E aí eu falei, olha o tanto de oportunidade que está vindo aqui para coisas que vocês podem construir 18, 20 anos, assim, com muito certeza. Novas, né? E eu pensei, se eu puder deixar uma palavra aqui para vocês, cada insight que vocês estão tendo aqui, olha para dentro e entende como que isso vai te fazer construir um mundo melhor. Porque se um negócio acaba, se um negócio que você está construindo acaba, hoje o mundo vai ficar melhor? Né? Se pergunta isso, né? E tem me direcionado. Eu quero saber o que tem te direcionado para você deixar de inspiração para as mulheres e para as pessoas que estão ouvindo a gente. Claro, você me fez refletir um ponto que com o mundo cheio de oportunidades, a gente tem que estar pronto. Perfeito. Então, o estar pronto é o que eu falo, eu acordo pronta para o meu dia. Porque, por mais que eu planejei ele não vai acontecer como eu programei. Mas eu estou pronta, eu estou disposta. Então, qualquer desafio, qualquer oportunidade, que seja um novo conhecimento, uma nova língua, uma nova linguagem, ou um novo conteúdo, eu estou pronta. E estar pronta, para mim, faz com que eu esteja aberta para esse mundo. Então,
estejam prontos, porque a oportunidade está aí Chega. e a gente chega nela. Ah, que linda, Lu. Obrigada demais. Obrigada por ter vindo, dedicado seu tempo. Muito obrigada pelo ensinado, convite. Inspirado. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Foi uma conversa que poderia ser mais longa ainda. Enorme. E você fica com a gente nos canais da Multiprosa. Um beijo.